Saudações na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos amados. Brevemente, irmãos, estou aqui para poder dar uma resposta que alguém me colocou, um pastor me colocou sobre o dom de línguas. E ele disse: é necessário que as igrejas orem em línguas? Então, uma das perguntas que me deixou um pouco feliz para poder explicar essas perguntas segundo as escrituras sagradas, né? As sagradas escrituras, conforme temos algumas informações sobre as línguas. Pega aí a tua Bíblia, querido amado, vai na 1 Coríntios, capítulo 14, você vai ler de versículo 2 até 4 e vai terminar lendo o versículo 28 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios. Você precisa que tenha uma consciência, uma mente muito aberta naquilo que posso explicar aqui, né? Corretamente a palavra de Deus ela vai nos explicar. Eu vou voltar um pouco atrás sobre o capítulo 13, né, da mesma carta, 1 Coríntios. Aí eu vou ler no versículo 11, né? Primeiro, vamos no versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo consciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11 agora, pega aí. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas do menino. Amém? Então, você vai perceber bem sobre este dom, esta maneira de falar de caridades, né? De caridades, que neste capítulo 13, quando menciona muito, enfatiza mais sobre caridades, com certeza que é muito claro que deixa claro, né, que um caráter semelhante ao de Cristo é de o enaltecer acima do ministério da fé ou da posse dos dons espirituais, né, dos dons espirituais, conforme já foram destacadas, já foram enfatizadas, informadas, né? O que Deus mais valoriza nesse caso? Deus valoriza e destaca o caráter que age com o amor. O que surge nesses caráteres? Primeiro, temos o amor, temos a paciência e temos a benignidade, a mansidão, bondade e muitos mais, né? Caráteres que honestidades, perseverança, retidão e muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Então temos esses caráteres, esses tons que Deus nos dá para nós usarmos, para nós podermos realizar. Então temos aí a Bíblia no capítulo 1, procurai o zelo dos dons espirituais. Então, nesse caso aqui, os crentes que têm um amor genuíno, pelos que também pertencem ao corpo de Cristo, devem buscar os dons espirituais. É a primeira parte, os dons espirituais, a fim de poderem ajudar e consolar e encorajar e fortalecer os necessitados. Não devem esperar possivelmente que Deus lhes conceda os dons do Espírito Santo. Devem, pelo contrário, com zelo desejar e buscar com oração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Então nós mexemos aí o assunto capítulo 14, no versículo 2, que ainda estamos para poder já dar a resposta certa da pessoa que pediu, do irmão que pediu sobre a oração em línguas. Eu vou poder ler pouco sobre o versículo 14, que diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de ministérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua,
O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então está aí o que você pode perceber. O apóstolo Paulo esclareceu bem ao povo que estava residente em Coríntio. Você vai perceber que essa igreja estava em Coríntio. Você já estudou a igreja, a epístola de Paulo aos Coríntios? Você já entendeu? Conheceu claramente? Não estou aqui para poder enfatizar sobre essa igreja, como é que era o tamanho, o desenvolvimento dessa igreja, mas anotamos um pouco que havia preocupação de orar em línguas nessa igreja. Havia preocupação. Então Paulo vai poder escrever para essa igreja de Coríntios, exortando, explicando sobre orar em línguas, porque os coríntios estavam a exagerar, como hoje acontece em Mutua, como hoje acontece em Moçambique, como hoje acontece em todas as nossas províncias. Os homens que procuram agradar aos homens em línguas, o falar em línguas, não para Deus, porque tem medida para que você possa profetizar ou falar, ou orar em línguas para que agrado a Deus, conforme diz aí a palavra de Deus. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Se você ora em línguas estranhas, é para edificação de si mesmo próprio, conforme a unção, conforme a edificação que você dado, que você recebeu com Deus. Isso que você está fazendo hoje, que não é um milagre, não é uma questão gerada por Deus, não é uma informação corretativa de Deus. Saiba que você está cometendo pecado contra Deus, porque você está a desfrutar, está roubando aquilo que é de Deus, que Deus não te edificou em si, na sua vida, e você vai lá, o espírito mau lhe possui na sua vida e começa a enganar a igreja, começa a enganar os homens, que você fala em línguas. Está errado, meu irmão, está num campo errado. Tão falta a sua memória, a sua atenção, está aí. Os coríntios exageravam a importância de tom em línguas no culto público. É isso que você faz. Você volta para o estudo em línguas. Como que a gente pode orar em línguas? De uma forma ou outra, posso dizer que eu oro em línguas, mas de que maneira, de que formas que eu posso orar em línguas? Quando medito na palavra, em minha casa, sozinho. Isto tudo para a honra e glória a Deus, não para o homem. Então nós precisamos claramente entendermos isto. Este criou problemas, criou tumultos para o povo de Coríntios, que estavam exagerando acerca dessa maneira. Então vais entender, irmão, que a profecia edifica a igreja, mas o dom que as línguas sem interpretação. A profecia e as línguas com interpretação têm igual importância na igreja. Falar em línguas no culto público sem interpretação não beneficia os outros. Os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom da interpretação para assim edificarem a igreja. Então voltemos para o versículo 28. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Não adianta enganar o povo. Não adianta enganar as pessoas, irmão. Volta às escrituras e você vai compreender, entender melhor. E o nosso país, o nosso mundo já está mergulhado, né, num sistema herético. Todos nós estamos num sistema herético. Muitas pessoas procuram para agradar aos homens, não para Deus. Por isso, há essa exigência que cada as crianças possam implementar, ensaiar pelo caminho, porque já ouviu o seu pastor orando em língua e ele quer imitar o seu pastor. E muitos de nós somos imitadores. Não, procure o seu dom, procure o seu bem-estar, que vai poder edificar a você e juntamente a sua igreja. Não adianta mentir para o povo. Você está mentindo. Eu creio que você vai perceber bem. Eu creio que você vai entender bem. Você está mentindo para o povo. Você está mentindo para a igreja. Está mentindo para as pessoas.
Você ainda não tem esse privilégio, não tem esse dom, não foi consagrado para isso. Procure o seu dom, procure a sua forma, a sua maneira de poder edificar a igreja de uma boa maneira, de uma boa forma. Amém? Eu penso que isso vai poder lhe criar problemas. Eu sei que você vai se deixar um pouco zangado, meio triste por causa disto, mas a verdade tem que ser dita. Você ora em línguas para edificar a igreja ou para agradar a Deus? Então, se quer dar a resposta, o meu número está em 84 60 70 734. É a Vodacom, o Movitel 87 60 70 734. Em qualquer momento, você liga e coloca a sua preocupação em relação a esse tema de orar em línguas e juntos vamos melhorar. Temos vários textos, por causa do tempo que ainda não nos permite, não consegui colocar todos os versículos, mas eu creio que você já entendeu, né? Procure maneiras boas para poder edificar a igreja, não para poder enganar as pessoas ou aos homens. Deus abençoe você.